A questão dos terrenos, né, nós abrimos uma discussão no início do mandato do prefeito, né, e que naquela ocasião nós tivemos um entendimento técnico, que nós mantemos o entendimento técnico, que os procedimentos não foram feitos de forma total, ou seja, foi dado um início a ponto de poder abrir um sorteio, sortear os lotes, que na verdade nem existia lote, né, não tinha nem aprovação do loteamento definitiva. Enfim, todo esse problema hoje nós entendemos que já ficou para trás. Né? Isso aí nós discutimos lá e joia. Porém, naquele momento nós entendemos que isso era um desafio também para o governo. Por quê? As pessoas que foram sorteadas, elas não têm culpa se o procedimento foi certo, errado, se faltou documento, se não faltou. Na verdade, ali, naquele momento do sorteio, a gente não, mas o governo anterior passou uma expectativa, né? Muitas vezes, um imóvel próprio é o sonho das pessoas. Então, entendendo que aquelas pessoas sorteadas, a gente tinha algo a mais da questão burocrática, que era a questão sentimental, né, da esperança aí, nós assumimos esse desafio. Por quê? Porque o projeto que foi proposto era um projeto impossível de ser executado, até porque foi feita uma parceria entre prefeitura e proprietários da terra, onde a prefeitura teria que executar todos os 2 loteamentos, que são 2 áreas, né, e num prazo de 4 anos entregar 32% pronto, que era o pagamento da área, e poder utilizar, sim, dos lotes para poder beneficiar as pessoas. O investimento desse é algo em torno de 20 milhões de reais, né? É lógico que o número que eu estou passando não é exato, mas dentro do conhecimento, a gente está passando dentro de um padrão, e poderia ser até mais, porque para a prefeitura tudo custa mais, né? Enfim, aquilo para nós ficamos assim incomodados em como a gente buscar a solução, que a gente estava travado. Por quê? Porque o sorteio foi feito daquela forma, a quantidade de lote era aquela, o trato comercial com o proprietário da terra já era aquele, ou seja, a gente teria que achar uma forma de aquilo acontecer. E aí, naquele momento, buscando que aquilo acontecesse, que nós pensamos? Se a gente ficar buscando recurso no Estado, no governo federal, aonde fosse, para a gente poder ter esse recurso, talvez passaria uns 4 anos e nós iríamos decepcionar também essas pessoas. Então, nós tivemos que trabalhar com inteligência, começar a pensar em saídas, e lógico que buscando saídas, isso envolve vários elementos, questão de legislações, de leis existentes, leis que não existem, e foi aonde a gente veio com uma proposta de uma medida de lote menor, né, mas que esse lote, a gente ainda não tinha esse lote, vamos dizer, dentro da nossa legislação, porém abrimos a discussão na última audiência pública do Consima, colocamos em discussão a questão do tamanho desse lote para poder ser o tamanho mínimo do lote em Matão, 160 metros, onde o mínimo era 275. No sentido que nós não estávamos, e nós não podemos naquele momento focar somente a solução daquela questão do empreendimento social, mas também pensar quais seriam os outros ganhos com esse tamanho de lote, porque nós não poderíamos defender que era interessante só para aquilo. Então, veio vários debates ali na audiência pública, e que, lógico, todos foram dando ideias e somando. Com esse assunto específico, qual foi o benefício? O benefício que nós saímos de um lote de 275 metros que estava sendo previsto no projeto anterior, e nós fomos para lotes de 160 metros,
e que a gente conseguiu um quantitativo que saiu de 833 no projeto anterior para 2.700 unidades. Então, isso trouxe uma condição do quê? Da prefeitura cumprir os 32% com os proprietários da terra, passar um percentual para o empreendedor fazer os investimentos e, logicamente, o percentual dele ele comercializa da forma que ele quiser, porque ele está investindo, e isso é dele, e nós ficarmos com o nosso percentual sem pagar R$1 em obra, em nada, e ter que buscar recurso em nenhum lugar. Então, isso a gente desenvolveu durante um período e sempre mantemos a mesma palavra e vou confirmar ela aqui, que nós não vamos esquecer do sorteio que aconteceu. As pessoas, assim como em outros casos de sorteio, eles participaram, eles foram ali, de certa forma, os primeiros colocados, que nós vamos ter que atualizar essa lista, logicamente, porque tem gente hoje que, por exemplo, já não mora mais na cidade, tem gente que às vezes já adquiriu um imóvel próprio, mas os que estão naquela condição e o cadastro está ok, eles também vão ter prioridade. Então, essa foi a ideia, né? E que é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que não é um trabalho fácil. Mas tudo isso não é focando só governo, plano de governo, que nós sabemos que isso é importante para o governo, para que aconteça no governo nosso, mas o principal, resolver o problema que ficou. O percentual, Alex, que pertence ao proprietário da terra, que é a Agrícola Diamantina, eles vão receber em lote, né? Isso, o acordo que foi feito com eles, o compromisso ainda continua da prefeitura. Tanto é que o percentual deles, o empreendedor vai passar também para a prefeitura. E aí nós vamos repassar para eles, para a gente poder cumprir o acordo que nós temos no papel. Por isso que é importante dizer que nós também trouxemos eles para a participação, que por questão de ética e também de respeito, né? A gente entende que eles iniciaram esse processo lá atrás e a gente não podia caminhar agora sem eles. Então, nós trouxemos eles, estamos andando juntos, eles vão receber lote e ainda não tem uma definição se eles vão fazer casa, se eles não vão. O empreendedor já está definido que vai fazer casas. A parte da prefeitura, nós temos a opção de receber em lotes com uma quantidade logicamente maior ou em casas com uma quantidade menor. Isso vai ser decidido ainda? Isso vai ser decidido, até porque nós temos ainda que deixar acontecer o empreendimento, deixar as coisas andarem, e a gente vê que isso aí é um outro momento. Então, aí nós vamos verificar dentro do próprio cadastro qual é a maior necessidade, porque às vezes a pessoa recebeu um terreno, ele não consegue investir para construir. Fica parado. E aí ele fica com o terreno na mão. E se o plano habitacional ele tem a finalidade de diminuir o déficit habitacional, um terreno, de repente, não está resolvendo isso. Então, lá na frente, nós pretendemos discutir isso, e não é uma decisão só nossa, não. Nós pretendemos tomar uma decisão juntos, né? Então, é essa postura que nós vamos adotar. O prefeito, na data de ontem, já esteve presente no cartório, no município, assinando a escritura para o empreendedor, assim como a Agrícola Diamantina também assinou a anuência, passando para o empreendedor, e essa escritura é até importante, porque talvez alguém pode confundir, querer distorcer, nem a Diamantina e nem a prefeitura está dando o terreno para o empreendedor. Passamos a escritura, mas com cláusulas restritivas. Quais são? Que ele tem que cumprir tudo aquilo que foi acordado. Então, se não cumprir, volta para a prefeitura, né? Mas nesse momento ele assumiu o compromisso, deu garantias para isso, que é importante, não é só assumir verbalmente ou assinando um documento. A empresa ela é saudável, deu garantia, então para nós está de bom tamanho, para a Diamantina também, né? Então a escritura já foi lavrada ontem. E os próximos passos eles vão começar a cuidar de projeto e tudo mais. E nós pretendemos, se possível, e com certeza
nós vamos lutar muito para que seja possível, já talvez começar a abrir a primeira rua, quem sabe na data do aniversário da cidade. Então seria um bom presente. Belo presente.